Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Flamengo vence Fluminense no placar de 2-0 no Maracanã com golaço de Everton Cebolinha. Isso mesmo. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda no crescimento do nosso canal de notícias. Crédito do vídeo ESPN FC. Vamos ao vídeo. Rapaz, esse De La Cruz parece que ele joga alguma coisa. Vamos fazer uma análise do comportamento dele. Parece que ele joga alguma coisa. Esse então, o De La Cruz é aquele jogador que tem hora que você fala assim, mas ele tá aí, tá? Ele fala, tô aqui. A bola nele, pum. Né? Esse é o lance. Falando em VAR, ó, o gol do Fluminense anulado. Se é na bola rolando, isso aí não vira gol? Não, mas eu acho que o Bandeira já tinha levantado. Ele é reanalisado no VAR, não é, Zinho? Mas o Bandeira, se eu não me engano, assim que a bola entra, ele levanta a bandeira ali. Eu não vi esse gesto no Bandeira. Eu não vi esse gesto no Bandeira. Foi só o VAR? O árbitro aponta. Eu não vi esse gesto no Bandeira. Dá pra ver ali. Que eu não vi. Né? Aí já é no segundo tempo. Já é no segundo tempo, achei que era o Alexander está fazendo a marcação como lateral direito, ele vai com a perna esquerda pro lado contrário, dá o lado bom pro Cebolinha fazer. Vai dar o lado bom para acontecer o cruzamento, entendeu? Enfim, o time do Flamengo foi melhor que o Fluminense. O time do Fluminense no primeiro tempo teve jogo. Teve jogo no primeiro tempo. No segundo tempo só jogou um time. O time de vermelho e preto. Só esse time jogou, né? Nesse lance o Bandeira marca impedimento. Nesse lance, mas que eu também tenho dúvida, viu, minha senhora? Essa é outra coisa que eu não entendo, esse impedimento aí. E esse gol aí? O cara tá impedido. Esse é espetacular. Esse é o lance da rodada. Certo. De todos os jogos. De todos os jogos. Canal 100, esse aí foi o maior evento. Olha isso, olha Vale de isso. letra. Olha isso. Começa com quem a jogada? Não, De La Cruz, Arrascaeta. De La Cruz, Arrascaeta de calcanhar, outro calcanhar. De La Cruz, aí. Pedro. Arrascaeta, Pedro, e aí Tipulino. Pimba. Pim, pam, pum. Exatamente isso, eu queria falar isso, ainda bem que o senhor recuperou. Então, essa jogada do pim, pam, pum. O Fábio correu alguns riscos de novo nesse jogo. Uma bola que o Pedro fez falta nele no primeiro tempo, mas o Arrascaeta estava prontinho para fazer o gol. Mas o zagueiro demorou uma eternidade para dar a bola no pé do Fábio, hein? Quase falou para ele, Fábio, agora eu vou te complicar. E quase que complica a vida do Fábio ali, porque ele... O Marcos saiu no intervalo com uma bolsa de gelo no joelho. Sim. Mas teve uma hora que ele foi dar uma letra ali para driblar o jogador na beirada do campo. Eu falei, Jesus, se ele perde aquela bola, os caras vão dentro do gol, não sei o que aconteceria. O Diniz xingou ele. O Diniz xingou ele. Xingou ele? O quê? Ele saiu machucado, né? O André depois já acaba confirmando a lesão. Aí o Fluminense, só para completar assim, o Fluminense tira os caras que estavam marcando no meio campo, bota os caras de zagueiro, bota um cara que entrou, que é para fazer o meio campo, que ele não é primeiro volante. Nossa, o Fluminense no segundo tempo, e ainda teve cansaço dos dois jogadores que começaram a partida. Renato e Douglas. A partir dos 15 minutos eles desapareceram de campo. Não, teve muita coisa. A visão do Diniz é perfeita quando ele dá entrevista coletiva. Absolutamente consciente. Ele, no segundo tempo, ele demonstrou claramente o que aconteceu. Aí eu concordo com o Diniz, com a análise dele da partida. Já a gente ouve aqui antes o meu tetra. O negócio é o seguinte, muita gente esperava que o Diniz, ele poupasse o time como um todo, pensando na Recopa. Não entendo que é isso que ele faz. Entendo que ele poupa mesmo 3 jogadores, né? O Felipe, o Ganso e o Keno. Os laterais estão se recuperando, talvez joguem contra a LDU, Samuel já treinou hoje, é uma boa notícia e tal. A gente tem o lado do Flu para olhar, e tem o lado do Flamengo que muito se cobrava de um enfrentamento igual para poder analisar e olhar esse Flamengo. Acho que nada melhor que um Fla-Flu para fazer isso, Tetra. Mas assim, a gente está falando de 5 jogadores que estão acostumados com esse sistema de jogo do Diniz. Sim. Esses desfalques que você citou, né? Você pensar que o Samuel Xavier, o Marcelo, o Felipe Melo na construção de jogo, são 3 jogadores com uma construção de jogo melhor do que o Diogo Barbosa, do que o Marco, do que o Guga. São bons jogadores, mas não têm a mesma qualidade. Para esse estilo de jogo do Fernando Diniz, que eu acho
que ele tem que buscar um plano B. Porque o Fluminense, o que eu vi no meio de semana e no final de semana, tem muita posse de bola, mas é dentro do seu campo. Eu não vejo o Fluminense com essa posse de bola do meio campo para frente, ofensivamente. Eu estou vendo o Cano marcando mais do que atacando. Olha o jogo do Fluminense, o Cano tá dando combate na intermediária defensiva, ajudando muito mais aqui do que lá na frente. E aí fica o Arias, esse motorzinho, correndo para todo mundo, correndo para tudo que é lado. E eu acho que o Fluminense cai muito. Não é só as mexidas, não. É que o Arias não aguentava mais. E o Arias é o cara do time. É o cara que passa por ele todas as jogadas, as possibilidades do Fluminense ofensiva, com esses desfalques todos. Então pesou o Fluminense, a viagem, a altitude, 6 horas de voo, né? Tanto é que você vê que alguns jogadores pediram para sair. O Guga, né, o lateral direito, pediu para sair. O Marlon sentiu o joelho, é diferente, né? Mas pede para sair. O Thiago Santos, que fez até um bom jogo como zagueiro, pede para sair também. E aí o Diniz, sem muitas opções, principalmente para a lateral direita, ele tenta fazer algo diferente. Acho que essa escolha primeira dele não foi boa. O Alexander, canhoto, na lateral. Depois, quando sofre o gol, ele sente que o caminho do Flamengo está sendo por ali, porque o Tite coloca também já ali o Bruno Henrique, já coloca mais peças jogando por aquele lado. Aí ele joga o Martinelli para ser o lateral direito, que aí pelo menos é o pé do lado ali, é destro. Aí o Alexander vai para o meio, como o Pascoal disse, eu já tinha também comentado antes no programa. Ficaram 2 volantes que entraram ao longo do jogo, para proteção dessa zaga, que já jogou com um André, que era o volante para jogar de zagueiro. Então são muitas mexidas, além do desgaste, o Fluminense foi dominado no segundo tempo. Mas o primeiro tempo, para mim, não foi um grande jogo, não foi um jogo de grandes chances, não foi um jogo de grandes opções técnicas de habilidade, por mais que tinham ótimos jogadores, foi um jogo truncado, pentado e equilibrado. O Flamengo, de repente, não é que teve grandes chances também, não. Eu não vi uma defesa espetacular. Eu vi o Fluminense nessa saída de jogo perigosíssima, dando oportunidade para o Flamengo. Foi o que o Pascoal citou ali, a falta do Pedro no Fábio, aí tenta sair uma jogada, dar um chutão, né? Mas assim, chances criadas, chances claras, não teve. Teve uma bola parada do Arias, aí o Rossi defende. Agora, no segundo tempo, com tudo isso que foi falado, a queda do Fluminense pelas circunstâncias todas que sofreu, o Flamengo, que tem um time espetacular, para mim ainda tem um time melhor do que o do Fluminense, com muito mais opções, com mais opções, principalmente para o jogo de ontem, era o favorito. E aí, superior, consegue a vitória, porque estava mais encaixado, mais inteiro para o jogo. Daqui a pouco eu vou falar mais desse Flamengo, 20 gols marcados, só um gol sofrido no Campeonato Carioca. Para quem acompanha o Flamengo, como nós aqui há mais tempo, e fala muito da questão defensiva, acho que é um ponto já para a gente começar a olhar no trabalho do Tite. Mas, Silas, vou aproveitar esse gancho do Zinho, pensando em Recopa, né, em volta. Ele não poupa o time como um todo, não coloca os reservas em campo, mas também não entra com 3 desses titulares que poderiam por uma questão de cansaço. Eu não acho que tenha sido a melhor estratégia por 2 motivos. Primeiro, se você perde um clássico para o Flamengo com o seu time reserva tendo uma Recopa na frente, o peso é 1. Se você perde com o seu time misto, para a gente fazer jus ao que fez o Fluminense, o peso é 8. E outra, eu acho que o Arias e o André correram demais num domingo para ter uma decisão na quinta-feira. E vindo com resultado desfavorável, né? Porque perde lá para a LDU na última bola do jogo praticamente. Agora, se ganha da LDU, apaga tudo o que aconteceu aí no Fla-Flu, mesmo sendo o Fla-Flu, né? O Flamengo tinha empatado com o Vasco e Botafogo, né? Isso, empatou o com o Flamengo. Vasco. Empata com o Vasco. Quando o Vasco jogou melhor? Justamente. Então, o Botafogo também? Eu acho que também empata com o Botafogo. E enfrenta um Fluminense, já campeão da Libertadores, com outro status. Então, assim, por mais que o Flamengo, sabendo, né, que o Fluminense tem esse jogo... Ganhou de 1-0 do Botafogo. Ganhou de 1-0 do Botafogo. Na última bola do jogo. Isso mesmo. Na última bola do jogo... que a sensação foi um pouco essa. Uma bola lançada na área, acho que o Léo Pereira ganha do goleiro, do Gatito, né? Isso mesmo. Mas no jogo contra o Vasco, empata o jogo
E aí fica aquela coisa, agora nós vamos enfrentar o Fluminense, campeão da Libertadores, muda o aspecto. Pro lado do Fluminense, é difícil, Dani, o jogador entrar em campo sabendo que tem uma final já pela frente, com a mesma concentração de que se ele não tivesse essa final. Então, assim, é muito complicado. Por mais que o cara queira, o cara não quer se machucar, Claro. o cara não quer ficar de fora. Mas o Ares e o André correram o mundo. Esses caras são o que são. Se colocar no coletivo, que não tem mais coletivo, né? Mas naquele apronto, o cara vai dar a vida no apronto também. No Futebol Clube do Porto, os caras não deixavam, meu irmão jogou lá há muitos anos, o Paulo, não deixavam ir para os treinos sem chuteira de trave e caneleira. Era obrigatório. E pelo lado do Flamengo, uma coisa assim que eu pensei aqui antes de você me fazer a pergunta, o Cebolinha está conseguindo o espaço dele e o Luiz Araújo está jogando pra caramba também. Então o Tite está achando uma identidade, está achando um time. Arrascaeta, De La Cruz, dificilmente esses dois vão sair. E o Pedro. O Pedro é um cara hoje que, sim, está num outro momento da vida dele no Flamengo. Bruno Henrique e Gabigol no banco, hein? Sim. Dois caras que, se você falar para qualquer menino até 10 anos de idade, quem são os dois atacantes do Flamengo, eles vão 3, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E esses aí estão fora. Mas o momento, e o Luiz Araújo não jogou, porque o Everton Ribeiro ainda estava, né? Sim. Quando o Everton Ribeiro estava difícil de tirar também as mudanças, e do lado de lá também. Hoje não. Hoje o Cebolinha está arrebentando, voltou a ser aquele melhor jogador da Copa América, acho que foi de 19, né? Em 2019, e o Luiz Araújo mostrando porque foi contratado. Então, peraí, me ajuda aqui no negócio. Pode jogar 11 ainda só, né? Não pode jogar mais que 11, não. Então, peraí, o Luiz Araújo não sai, o Cebolinha não sai, o Arrascaeta não sai, o De La Cruz não sai, o Pedro não sai, já são 5. O goleiro não sai também, né? Não, também não. A dupla de zaga também não sai. O Gerson, um abraço pro Gerson, tá com problema no rim, vai ser operado, o Flamengo ainda tá vendo a data, tá fora desse time. Mas o meio-campo com o De La Cruz, o segundo homem, encaixou. Vai fazer como, Vascão? Do jeito que tá. O Tite achou o time. O Tite tem um time. Né? O time do Flamengo tá do jeito... De La Cruz é muito inteligente. Se eu não correr, eu não jogo. Então ele joga e corre, porque o Arrascaeta, a 10 é dele, a 14, né? Mas é 14 ou 44? 14, não, é 14, é 14. É a dele. Mas é a 10. Mas o De La Cruz, sendo uruguaio, sendo um jogador que batalha, sendo um jogador que entende, que é inteligente, ele sabe na cabeça dele que se ele também não batalhar, ele também não joga. Então, ele está batalhando. Enquanto o time estiver ganhando e ele estiver jogando bem do jeito que está jogando, o Tite vai ter um problema aí, entre ele e o Gerson. E o Pulgar, o Eric, perdão. O Eric ainda volante, tem isso, hein? O Eric é primeiro volante, né? O Eric de primeiro volante, ele tomou cartão amarelo, começou o jogo, já tomou cartão amarelo. Né? Com 0 de jogo, ele já levantou um e já tomou cartão amarelo. Mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Na minha visão, o Tite já tem um time. Achou o meio campo, então? Com o De La Cruz de segundo homem ali? O Gerson, eu espero que o Gerson se recupere prontamente, porque eu sou um dos fãs do Gerson. O Gerson, para mim, é jogador de seleção brasileira e eu espero que ele se recupere. Mas sem o Gerson, o De La Cruz encontrou o espaço dele definitivo. O De La Cruz está jogando no Flamengo como ele jogava no River. Na seleção do Uruguai ele joga um pouquinho mais pela direita, um meia pela direita, um falso. A função que começa pela direita e vem para dentro. Né? Começa pela direita, o Silas fez algumas oportunidades disso. O Miller jogava assim com a gente, né? O Zinho fazia isso peculiarmente. Eu quero ouvir o Zinho sobre esse negócio sair do lado e vir para dentro com a bola dominada e fazia gol até de pé direito, né? O Zinho fez gol decisivo de pé direito, gol de título de pé direito. Alguns. Fez um gol de pé direito. O Evair deu uma ajeitadinha para ele e fez um gol de pé direito. E isso é muito comemorado até hoje. Mas o De La Cruz é um baita jogador. Ele tem uma capacidade de entendimento do jogo, do posicionamento dele. Ou ele joga na posição um pouco mais adiantada, como no Uruguai, ou joga numa posição um pouco mais recuada, porque lá no Uruguai ainda tem o Valverde para jogar nessa posição de segundo volante, e ele volta, mas ele jogando um pouco mais adiantado, no Flamengo um pouco mais atrás, como no River, ele é um jogador, para mim, é a melhor contratação do que um clube fez no futebol brasileiro. Sim, isso sim. É a melhor contratação. E ele nessa janela, né, lógico. Nessa janela. E ele está justificando tudo isso que a gente está dizendo. Né? Tudo isso que a gente falou dele,
que a gente esperava dele, ele está justificando, né? O Garro faz um excelente início de campeonato pelo Corinthians, foi uma boa contratação. Também acho que um jogador que vai fluir, mas não dá para comparar com o De La Cruz. Não dá para todos os caras que chegaram e que transformam os times. João Schmidt no Santos. João Schmidt transformou o time no Santos. É mais fácil jogar hoje no Flamengo que jogar no Corinthians, né? O time tá muito mais arrumado, né? O entorno tá muito mais arranjado. Sim. Eu quero te ouvir, meu Tetra, porque o pessoal aqui já tá querendo botar o De La Cruz definitivamente no time titular. O De La Cruz foi contratado por uma quantia enorme, né? Com status de titular, é titular da seleção do Uruguai, não joga nessa função na seleção do Uruguai, ele não é o segundo volante na seleção do Uruguai, ele já jogou algumas vezes no River nessa função, sim, mas não é também a maioria dos jogos nessa função. Eu sempre vi o De La Cruz, principalmente o River, brigando por título, o River, né? Que brigou por título com o Flamengo. O De La Cruz jogava pelo lado do campo, né, com um meia pelo lado. E aí fechava, vinha, organizava o jogo com o outro meia, né? É um jogador que é versátil, como o Gerson também faz isso, gente. O Gerson é segundo, o Gerson já jogou de meia mais avançado. Eu acho que assim, são opções que o Tite tem, mas na minha visão, quando todos estiverem à disposição, todos com condição física, assim, o Tite para escolher, para mim o Gerson não é banco nesse time. Na minha opinião não é. Vai sobrar para o Luiz Araújo. Né? Aí, se o Gerson entrar, o De La Cruz for mais adiantado, não render, o Luiz Araújo vai brigar pela posição, como o Bruno Henrique vai continuar brigando pela posição. Eu acho que tem muitas disputas, muita competição dentro desse elenco. O Vinha não chegou para ser banco sempre. Vai ter que esperar o momento dele. Vai brigar pela posição com o Ayrton Lucas. Mas hoje o Varela é o lateral escolhido. Mas o Wesley vai brigar pela posição. Eu acho que a dupla de zaga está definida, a não ser que o Ortiz ainda chegue, que aí brigaria pela posição com o Léo Pereira. Mas nesse momento, não vejo o Davi Luiz sendo titular na vaga do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Ali está definido, e o Pulgar como primeiro volante. E o craque do time continua sendo o Arrascaeta. O De La Cruz está bem, encaixou, está correndo muito, está dando muitas opções, mas o cara decisivo é o Arrascaeta ainda. Continua sendo o Arrascaeta que alimenta o Pedro, que está no momento artilheiro dele, que sempre foi. Então, assim, acho que a gente está aqui elogiando e merece os elogios do De La Cruz, mas para mim ele não é a peça fundamental desse time do Flamengo. Raizinho, que ele quase fez o Arrascaeta. Ele entrou, o De La Cruz, que é muito bom jogador, entra num time arrumadinho, montado, né? Um time que está mais sólido defensivamente, que o treinador encontrou um equilíbrio, um time que era muito exposto, com o Tite. Pelo menos nesse momento, a gente ainda está falando de campeonato regional, gente. Calma, vamos ver a sequência. Mas nesse momento é um time equilibrado, é o que o Tite está buscando. E eu vejo o De La Cruz fazendo muito bem esse lado direito, quando o Gerson voltar. Aí acho que entra uma outra questão. O Silas estava elogiando aqui o Luiz Araújo, né? O Zinho já, para botar o De La Cruz acomodado junto com o Gerson, o tiraria do time. E aí eu acho que tem a questão do Varela na direita se interligando com tudo isso. Porque o Varela hoje, eu achava já que com o Tite, eu falei isso aqui, né, quando o Tite assumiu, pela característica de jogo do Tite, que o Varela podia render mais. Mas acho que ele rende mais também hoje por conta de uma proteção do Luiz Araújo, que volta muito no campo para ajudar a acomodar ali aquela lateral direita. O De La Cruz corre muito também, é inteligente também, mas para você, melhor ou pior? Você concorda com o Zinho de tirar o Luiz? Eu acho que o Luiz Araújo sai se ele parar de fazer gol. Se ele jogando ali, ele continuar sendo esse cara que vai, chuta para gol e vai tá fazendo gol, se ele continuar fazendo gol, vai ficar difícil para o Tite mexer, pelo menos no primeiro momento. Agora, eu concordo com o Zinho que se ele deixa de fazer gol, o De La Cruz pode fazer tão bem quanto ele essa questão da ida e volta de ajudar o lateral, mesmo sem fazer gol, e aí volta o Gerson, que é o coringa do time nessa questão. E com relação ao que o Zinho falou sobre campeonato estadual ainda,
tem um aspecto positivo e um negativo nisso aí. Negativo é que você joga contra times que se defendem muito. O positivo é que são inferiores tecnicamente. Então o Flamengo vai dominar esses jogos tranquilo. De repente você pode colocar o De La Cruz numa situação até mais adiantada, tal, porque não vai interferir muito, porque o Flamengo vai ser muito pouco atacado. Já no Campeonato Brasileiro, os times já saem muito para jogar também. Sim. Então o Flamengo também vai ter muito mais espaço e aí melhora também, né, para um time que quer ganhar. Se equilibra muito porque você também é atacado. Então você também tem mais espaço para jogar. Enquanto que no Carioca é o Fluminense, é o Vasco e o Botafogo que vão jogar de igual para igual, os outros vão se defender. Olha que o Nova Iguaçu tá aí no meio dos 4, já garantido. Agora Vasco e Botafogo que lutem no que falta de Campeonato Carioca para saber quem é que fica com essa quarta vaga que tá aberta aí, né? O Pascoal tinha falado do Diniz. Vamos ouvir o Diniz e o Tite sobre esse jogo pra gente dar sequência. Diniz e o Tite sobre esse jogo pra gente dar sequência aqui ao nosso debate de Fla-Flu. E eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, tendo as condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. E eu acho que a arbitragem de noite foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, tá de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subir na marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar. Tentando, falando com a fisiologia e com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo, correu até tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, estavam muito cansados, com muito cansaço o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho, então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexendo um pouco na estrutura do time. E aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Boa noite. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos dentro do mesmo jogo. O primeiro jogo, o primeiro tempo é equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Uma parte é um processo de consolidação e evolução constante. A gente busca isso. Bom, tá aí, o Tite falando em equilíbrio, e eu acho que essa palavra, quando a gente olha o time do Flamengo hoje, ela passa a fazer um pouco mais de sentido do que algum tempo atrás, pensando em defesa. O Flamengo sofreu 1 gol só nesse campeonato, tem toda a questão que o Silas trouxe de nível de enfrentamento, mas era uma questão do Flamengo até aqui. Sempre foi, com muitos técnicos recentes, a quantidade de gols sofridos. E com o Tite agora, é o equilíbrio? Ele encontra isso, Pascoal? Ou ainda é muito cedo para falar? Não, essa é a palavra mais dita pelo Tite na vida. Não. Meritocracia. Não. Essa é a palavra mais dita pelo Tite desde que ele assumiu o Flamengo. Ah, tá. Desde que ele assumiu o Flamengo é a palavra que ele mais fala. Equilíbrio. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabe que a torcida do Flamengo do Maracanã quer botar o time pra frente. Sim. Né? Tem um que jogou e outro que foi treinador do Flamengo aqui. Então, a torcida bota pressão. É o Flamengo. O Flamengo não pode jogar atrás, o Flamengo não pode marcar, o Flamengo tem que jogar no ataque, o Flamengo tem que jogar em cima do adversário, é o Flamengo que tem que dar o bote, é o Flamengo que tem que roubar a bola, é o Flamengo que tem que estar na frente. É isso que o treinador pensa, o que o torcedor pensa no Maracanã. Ou eu tô falando alguma coisa errada? Vocês podem me corrigir. Tanto que o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, não fica porque eu não gostava, achava que o time não estava jogando do jeito que a torcida queria. Aí o Silzinho vai gostar, porque aí trouxeram um que Vitor Pereira. E também... Vou botar o seguinte, gente, esse gol que o Flamengo tomou foi um time alternativo, tá?
Foi contra o Nova Iguaçu, gol do Carlinhos, artilheiro do campeonato, e o Flamengo com um time sub-20, que trouxe lá da Taça São Paulo. Também tem isso. Agora, o time é equilibrado em função do que o Tite pensa no jogo, do posicionamento dele a respeito do jogo, né? Com o Sampaoli, o Santos era obrigado a jogar na linha intermediária para sair jogando com os pés. Ou não era isso? Se você estiver errado, me corrija assim, Silas. O Santos, que era goleiro, tinha que jogar na intermediária para fazer os lançamentos para frente. Porque estava todo mundo do meio campo para frente. Era uma super disposição do time do Flamengo. Pegava um time que tinha um contra-ataque bom, o Flamengo sofria. Porque o adversário jogava para pegar uma bola de contra-ataque e sair no mano, ou 2 contra 1 toda hora. Agora não, com o Tite tem um pouco mais de... Até o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que não é crocodilo, o que ele fez? Como assim não é crocodilo? Porque crocodilo dá uns vacilos, então ele não dá vacilo, ele não é jacaré. Ele não é, para não vacilar, para não dormir no ponto, o que ele faz? Opa, pera um pouquinho, eu não vou sair aqui de ponto igual um estabanado, mas não vou sair igual os caras, Vitor Pereira, Sampaoli, vai lá, para atacar, fica a volta. Não, porque você sabe que jacaré dá um vacilo e vira bolsa. Então, e aí, para não ter esse problema, o que ele faz? Vou voltar aqui na marcação, tô aqui, ó, tô paradinho. Pode rir, assim, não tem problema não. Aí. Quando vai à frente, dá passo pro gol. Quando vai à frente, dá esse passo pro gol aí que ele fez. Entendeu? Por quê? Porque ele não vai toda hora. E quando vai, ele tem consistência para ir. Vale para o lateral direito e vale para os zagueiros. Porque muitas vezes os zagueiros do Flamengo eram os armadores do time, com esses treinadores. Com o Tite, não. Primeira coisa que o Tite fez, o senhor é o volante? O Joelho, pro lugar do senhor? Então, vai parar aqui na frente da zaga, e se sair da frente da zaga, eu vou tirar você do time. É a primeira coisa que ele fez. É aqui, ó, você é o trinco. O Tite adora um 4-1-4-1, não conta nada pra ninguém, mas ele chora por um 4-1. Quem dá o passe pro Bruno Henrique fazer o gol no Morumbi contra o São Paulo na final da Copa do Brasil é o Vulgar. Tava lá dentro da área lá. Agora já não vai mais. Não vai mais. Agora ele é o trinco. E aí com o Tite os caras já sabem o posicionamento. O time já tá. O time é meio. Vou falar uma coisa séria pra você. Depois de Sampaoli, né? Depois dessa passagem dos últimos treinadores que tirando Vamos para frente Dorival Júnior. Tirando o Dorival Júnior, não, esses aí não só para frente mente e nada para trás mente. É a tática do Dorico Paraguaçu. É só para frente mente e nada para trás mente. E aí, eu não vou sair aqui de ponta igual um estabanado, mas não vou sair igual os caras, Vitor Pereira, Sampaoli, vai lá, para atacar, fica a volta. Não, porque você sabe que jacaré dá um vacilo e vira bolsa. Então, e aí, para não ter esse problema, o que ele faz? Vou voltar aqui na marcação, tô aqui, ó, tô paradinho. Pode rir, assim, não tem problema não. Aí. Quando vai à frente, dá passo pro gol. Quando vai à frente, dá esse passo pro gol aí que ele fez. Entendeu? Por quê? Porque ele não vai toda hora. E quando vai, ele tem consistência para ir. Vale para o lateral direito e vale para os zagueiros. Porque muitas vezes os zagueiros do Flamengo eram os armadores do time, com esses treinadores. Com o Tite, não. Primeira coisa que o Tite fez, o senhor é o volante? O Joelho, pro lugar do senhor? Então, vai parar aqui na frente da zaga, e se sair da frente da zaga, eu vou tirar você do time. É a primeira coisa que ele fez. É aqui, ó, você é o trinco. O Tite adora um 4-1-4-1, não conta nada pra ninguém, mas ele chora por um 4-1. Quem dá o passe pro Bruno Henrique fazer o gol no Morumbi contra o São Paulo na final da Copa do Brasil é o Vulgar. Tava lá dentro da área lá. Agora já não vai mais. Não vai mais. Agora ele é o trinco. E aí com o Tite os caras já sabem o posicionamento. O time já tá. O time é meio. Vou falar uma coisa séria pra você. Depois de Sampaoli, né? Depois dessa passagem dos últimos treinadores tirando Vamos para frente Dorival Júnior. Tirando o Dorival Júnior, não, esses aí não só para frente mente e nada para trás mente. É a tática do Dorico Paraguaçu. É só para frente mente e nada para trás mente. E aí o que acontece? Com o Tite, o time é muito melhor treinado. Os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo. Porque eu sou da seguinte filosofia. Eu aprendi isso com alguns treinadores que eu tive a oportunidade de acompanhar na minha carreira. Né? Se você não tiver um bom comportamento defensivo, e o comportamento defensivo não é só a defesa,
O comportamento defensivo perdeu a bola. Era isso que eu queria saber do Zinho também. Todo mundo comprometido com isso. Esse compromisso a gente vê no Flamengo. Se não tivesse comprometimento de ajudar o time, ou o cara só querer se ajudar, o se ajudar não serve para o Flamengo. Então esses caras ajudam o Flamengo. Se ganha do Olímpia no Paraguai, sim. Não, eu fico pensando aqui o seguinte, a gente fala muito em zaga, né? Mas talvez, Tetra, essa proteção que a gente está vendo agora, essa maneira de jogar, porque assim, no primeiro tempo do jogo, o Flamengo também não conseguiu sair jogando com a bola, teve ligação direta, aí perdia muitas vezes a bola lá na frente, voltava a ser atacado, e eu acho que a proteção defensiva, ela passa por mais gente do que simplesmente esses 4 atletas, né? O Pastor citou aqui o Eric, e aí eu acho que o De La Cruz inteligentemente também participa disso. A gente fala dos 2 pontas, da maneira como eles jogam hoje com o Tite. Para você, a que se atribui essa defesa tão sólida, se comparada às anteriores do próprio Flamengo? É uma definição de esquema de jogo, né? Foi citado aí pelo Pascoal, 4-1-4-1, acho que é mais ofensivo, né? Quando tá com a bola, que é o De La Cruz adianta um pouquinho, vai ali um pouco perto do Arrascaeta, tanto é que ele organiza a jogada, né? Ele dá o primeiro passe no segundo gol, ele dá o primeiro passe para o Arrascaeta, que dá de letra, aí o Pedro também, né? Dá de letra e chega no Cebolinha. É um time que com a bola a gente sabe do potencial que tem jogadores que individualmente resolvem o jogo, são vários que podem resolver o jogo no Flamengo, inclusive olhando para o banco, né? São jogadores que vão ser fundamentais para o Flamengo durante toda a temporada. Não é porque não começa jogando que não tem a sua importância, e vão ter, e muito. Por isso eu acho que esse grupo vai ter muita competitividade, e a gente está falando de um time titular hoje que não pode ser aquele lá no final, aquele time que vai, de repente, que vai levantar a taça, tem muito isso. Mas eu acho que é muito o treinador e sua comissão técnica, é o Tite, com sua comissão técnica no dia a dia, em colocar na mente desses atletas que têm a característica de jogar com a bola, e sem a bola tem mais dificuldade, mas ele consegue convencer de saber que durante o jogo vai ter momento que você vai ter que marcar. A bola não vai ficar com você 100%. Por mais que o Flamengo tenha posse de bola, vai ter jogo que vai se dividir isso, e o Fla-Flu é um desses. É um Flamengo e Palmeiras, é um Flamengo e Atlético, é um Flamengo e São Paulo, é um Flamengo que tem um Internacional, que tem times que vão competir de igual para igual. Então é um Flamengo que vai ter que ter esse comprometimento quando perder a bola, de estar ali no seu... Eu acho que defende num 4-4-2, o Arrascaeta fica um pouquinho mais liberado ali com o Pedro, mas assim mesmo voltam até a linha do meio campo. Eu já vi até um pouquinho atrás o Pedro e o Arrascaeta dando um combate, mas os pontas voltando para junto hoje, né? Com o Pulgar e com o De La Cruz, mas eu acho que quando o Gerson voltar, o De La Cruz vai voltar pelo lado direito, né? O Cebolinha pela esquerda, com o Gerson e o Pulgar, que também fica muito forte, e aí ajuda muito a linha defensiva ali, os 4 defensores. Esses caras, quando o Flamengo tem a bola, não chegam no apoio, o Varela não tem que chegar lá para ajudar, o De La Cruz não chega para ajudar, o próprio Pulgar não adianta um pouquinho, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas ou Vinha, não chegam lá, não dão um passe para gol. Os caras também, quando estiver sem a bola, tem que dar essa ajudinha para os caras terem um suporte. Senão fica exposto ao que o Flamengo sofreu anteriormente. Silas, quero te ouvir mais um pouquinho sobre essa questão da diferença de enfrentamento, né? O que precisa ainda ser olhado? Porque, claro, a gente sabe, eu brinco, eu falo que o Flamengo é o interruptor. É crise na Gávea e rumo ao Mundial. Não tem meio termo. Então, assim, o que ainda tem que ser olhado pensando nos níveis de enfrentamento e na quantidade de jogos que o Flamengo vai ter na temporada? Eu acho que o Matias Vinhas, por exemplo, ele vai dar um suporte maior do meio para trás. Ele chega também. Liberar o ponta em determinados momentos. Enquanto isso não acontecer, o Everton Cebolinha, se jogar pelo lado esquerdo, vai ter que fazer esse trabalho no 4-4-2, quando estiver defendendo. O Zinho foi bem demais ali. O Arrascaeta vem por dentro com o Pedro, Luiz Araújo, ou quem estiver na direita lá, o De La Cruz, vai voltar ali. O outro lado, o Cebolinha, vai voltar.